Olá, caros ouvintes, caras ouvintes do Byte Furado. Estamos novamente aqui para mais um episódio. Hoje, nosso episódio 98. E estamos presentes eu, Ryzen, nosso querido Tio Gamer. Era nada, era top. Legal. Nosso querido Fink. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Nosso querido Thomas. Como deve ser. Olha aí o elenco de peso aqui no Byte Furado para essa gravação de hoje. Show. E falaremos sobre um filme da Netflix chamado Nova Ordem Espacial. Um lançamento aí de 2021. E na sinopse dele consta que ele é um filme situado em 2092, em que existe uma nave chamada The Victory, que ali dentro tem 4 tripulantes, 4 viajantes, especializados em coletar lixo intergaláctico. Em uma de suas expedições, eles encontram uma humanoide chamada Dorothy, conhecida por seu grande potencial de destruição. Então essa é a sinopse que consta lá na Netflix. Também é algumas das coisas que a gente vê logo que a gente assiste algum dos trailers desse filme. E o que chamou muita atenção desse filme é a aparência dele, né? A similitude é ele ser parecido com outros grandes filmes, principalmente a semelhança dele com Guardiões da Galáxia, né? Então é um filme sul-coreano, o diretor é o Sang-hee Jo, é uma produção da Netflix, né? E é um filme um tanto quanto divertido. Então a gente vai falar sobre esse filme, como a gente sempre fala aqui sobre filmes e séries, a gente vai fazer um primeiro momento sem spoiler. Então se você não assistiu ainda o filme e quer uma recomendação, quer uma dica, quer saber se vale a pena assistir, então a gente vai falar nesse primeiro momento sem nenhum spoiler. E no segundo momento, quando a gente tocar um som aí dizendo que tem spoiler, um maluco falando que vai vir o spoiler, aí você já pode ou pegar os spoilers ou ir lá assistir e voltar aqui no Byte Furado. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sem spoiler e a gente vai dizer se recomenda ou não esse filme para você aí, caro ouvinte, cara ouvinte. Vamos nessa! Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né? Se você puder compartilhar o Byte Furado para que a gente chegue a mais ouvidos, isso é bacana pra caramba. E se você tiver aí um dinheirinho sobrando, você pode fazer uma doação lá no PicPay. É só pesquisar por Byte Furado e você pode doar 2, 5 ou 10 reais. Então, pense em estar ajudando o Byte Furado para que nós prossigamos no ar. Bytinhos, o que vocês acharam sobre este filme? O filme é divertido, apesar de ser longo, são 2 horas, mas a gente vai conhecendo o universo e os personagens, vai pegando as piadas e as cenas são bacanas também, são bem feitas. Filme bem cara, sessão da tarde, como fala o Fink. Assim, pra mim algo que eu acho que se destacou bastante foram os efeitos, porque pra mim teve efeitos grandiosos ali no filme. Em vários momentos tem alguns efeitos especiais assim que eu fiquei muito bonito, muito incrível assim de se ver. E ainda mais tratando toda essa temática de espaço, é uma temática que eu acho que a maioria aqui do Byte Furado gosta, não sei se todos gostam, mas acho que a maioria gosta. E é uma temática bem interessante que dá pra tu... Na verdade, é obrigatório você explorar bastante os efeitos especiais quando você fazer um filme sobre o espaço, porque ninguém vai filmar no espaço. Se bem que tem uma pessoa que tava querendo filmar no espaço, era o Tom Cruise, né? Isso, Tom Cruise queria fazer uma filmagem lá no espaço, né? Não sei se ainda vai dar certo isso, mas rolou aí essa notícia, né? A gente chegou a falar isso uma vez aí no Byte Furado, mas não foi pra frente até agora. Pelo menos eu não tô sabendo de nada, né? Como é que ele foi em segredo? Eu achei aí que o filme, ele é um filme divertido, né? Um filme bacana, e ele tem algumas coisas legais que nos remetem a outros filmes, né? Então, quando a gente vê o trailer e vê ali os personagens, a gente fica pensando, parece que estão copiando, parece que os sul-coreanos aí estão copiando os Guardiões da Galáxia, né? E como a gente tá com aquela saudade dos Guardiões da Galáxia, a gente fica animado para assistir logo esse filme, né? Eu, quando vi o trailer, fiquei bastante animado. E eu gosto dessa temática de ficção científica, essa questão de naves espaciais, de viagem no espaço. Então, eu gostei do filme. É um filme animado. Eu acho que sim, é um filme da sessão da tarde, apesar de que tenham algumas cenas que não sei se combinam tanto com a sessão da tarde, mas hoje em dia a gente tá meio que habituado a muitas coisas, né? Porque a sessão da tarde é aquele lance mais família, de criança, de tudo. E tem algumas cenas mais fortes, eu achei, assim, no filme. Mas, de modo geral, é um filme família, assim, bem tranquilo e bem divertido. Também achei que é um filme divertido. E acho que o Thomas mesmo disse que eu disse que é um filme da sessão da tarde. A gente se vê na sessão da tarde. É bem isso mesmo. Não é daqueles filmes grandiosos que vai pro Oscar ou que você vai lembrar dele por séculos.
E tem alguns elementos que são parecidos, ainda mais se você veja o trailer ali. Acho que quando eu vi o trailer também, que se brincar, foi eu que mostrei pro Ryzen, foi. Eu vi o trailer primeiro, mostrei pro Ryzen. E justamente eu tava comentando, olha, esse trailer parece um pouco Guardiões da Galáxia, parece algumas outras coisas que a gente assistiu, tem algumas coisas legais. E pelo trailer dá pra ver essa questão dos efeitos especiais que pareciam bem legais. E eu assistindo o filme também, eu achei o filme bem legal, bem divertido. É bom pra assistir, chamar, eu acho que a família toda pra assistir junto ali na sala. E a família toda que esteja mora da mesma casa. A gente tá em pandemia. E o que vocês acharam dos personagens? Eu vi ali que existem muitos personagens, como eu posso dizer assim, que marcam, né? A Capitã, o... Tio Terror. Isso, o Tio Terror. E o robozinho também, eu acho que foi os mais marcantes, assim, que a gente consegue olhar, a gente consegue distingui-los, né? No momento que eles estão falando, o jeito que foi feita toda a parte ali do trabalho do personagem. Nos personagens, eu acho que todos esses personagens principais ali foram bem característicos pra mim. Tanto o robô ali, que eu acho que... A gente não tem muitos robôs assim principais, mas foi bem característico. Eu lembro um pouco o Groot. O Tio Terror também, quando surge esse nome de Tio Terror, porque o nome dele é Tai-Ho, né? E pra gente fica bem engraçado. Na hora que a primeira vez que eu vi falando isso, eu fiquei rindo pra caramba. O próprio Tiger, que parece mais um criminoso do que realmente um trabalhador ali. Então, a Capitã também. Então, tipo, são todos eles bem característicos ali. Eu acho que pra gente lembrar deles, continuar lembrando deles. Eu acho que um dos pontos fortes é justamente esses personagens, né? São marcantes. E os efeitos especiais, né? Apesar de ser um filme de baixo orçamento, comparados a outros gigantes aí, eu acho que essas duas questões são pontos bem bacanas mesmo do filme. Os personagens, eles são legais, a gente simpatiza com eles, gosta da história deles e tal. Apesar de que tem uma coisa ou outra que a gente fica meio assim, né? Mas na parte de spoiler eu vou falar umas coisas mais interessantes, mas os personagens eu acho que são um ponto forte junto com os efeitos especiais. Assim, nessa parte dos personagens, algo que eu meio que destaco justamente mais para essa atuação oriental ali, vejo muito nesses filmes que são da China, do Japão, da Coreia, justamente meio que um exagero, né? Algumas expressões, tipo, vai fazer uma risada meio forçada às vezes, algumas expressões que, assim, pra eles eu vejo muito em coisas que eles fazem pra lá, que eles fazem meio forçado, que você vê que é muito meio forçado. E pra gente não é bem... a gente não tá acostumado com esse tipo de expressões, assim. Nosso tipo de mídia aqui, a gente geralmente vê tentando fazer as expressões mais realistas. E eles tendem a fazer algumas expressões mais forçadas, meio que tentando puxar o humor. Expressões caracterais, né? Isso pode criar uma certa estranheza. E é algo que eu também acho meio estranho, assim. Mesmo que já tenha visto vários deles. E nos animes também aparece bastante, então meio que você acaba se acostumando um pouco, mas eu ainda acho meio, às vezes, meio que tira um pouco da seriedade do filme, tira um pouco da qualidade um pouco às vezes. Lembrando que esse filme ele veio numa das recomendações aí do Byte, viu? Um dos nossos episódios ainda, quando tava no modelo antigo, eu tinha recomendado ele aí. E justamente por conta desse contexto que ele se aplica, né? Algo que todos nós aqui do Byte gostamos e é um filme bem bacana. Então, caros Byte Lovers, falamos de maneira geral aí sobre as nossas impressões sobre o filme, né? Sem spoiler. E agora eu vou abrir a parte da recomendação. Eu realmente recomendo esse filme. É claro que não é aquele filme, né, que vai concorrer ao Oscar, aquele filme maravilhoso que você nunca vai esquecer, mas é um bom filme, dá para se divertir. Eu acho que esse filme cumpriu aí um pouco do que ele prometia, né, que é fazer a diversão mesmo e trazer algumas influências de coisas que a gente já conhece, né, de outros filmes, tipo Guardiões da Galáxia, Star Wars, inclusive a questão do robô, né, que a gente tem ali em Rogue One. Em todo filme de Star Wars a gente tem a presença de um robô marcante e tem várias referências ali dentro. E agora eu abro aí pros baitinhos. Não tem um roteiro super elaborado, um final ou uma reviravolta que impressiona, mas eu recomendo porque os personagens, eles são mesmo bem característicos, eles são icônicos mesmo, eles não são copiados de outro lugar. Talvez alguém encontre alguma semelhança ou outra, mas no geral eles são bem icônicos, eles são bem fortes, a presença deles e as falas, a história, né?
a origem. Então, recomendo. Eu recomendo para você assistir aí no momento de descontração, como a gente já falou, é um filme divertido, né? Você assistir ali é tranquilo, você quer assistir algo que seja relacionado a uma comédia, né? Se divertir, ficar tranquilo. Eu creio que é um filme que sim vai atender esse lado aí da diversão. Eu também recomendo o filme. Como o Thomas falou, é um filme assim mais divertido. Eu acho que muitos sabem que geralmente os filmes que rolam pelo Oscar são geralmente filmes mais chatos, então entre um filme do Oscar e outro, você sempre pode emendar um filme ali divertido para se alegrar, para ficar mais feliz e criar mais coragem para assistir os outros filmes chatos. Chicote. Então é isso, caro ouvinte, essa foi nossa primeira parte. Agora vai entrar aí nossa sinalização do spoiler. Vai, editor, manda ver. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. E agora nós vamos abordar este filme, né, com mais propriedade, falando melhor, com mais detalhes e com spoiler. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste e volta. Ou se você não se importa em pegar os spoilers, aqui vamos nós. Receba. Então, uma primeira coisa que a gente vê no filme, né, é a questão do nome. O que vocês acharam aí da tradução do nome para este filme, hein, Baitinhos? Eu emendo essa pergunta do Ryzen juntamente com a questão da dublagem, né? É uma dublagem diferente que a gente é acostumado a ver, né? Geralmente os filmes que nós assistimos, a dublagem é feita do inglês para o português, né? E lá foi feito do coreano, né, para o português, e as partes em inglês eles deixaram, né? Fica meio diferente pra gente que assiste assim na primeira vez, né? Que as partes que estão em inglês, a gente não é acostumado a ouvi-la de forma, como eu posso dizer, de forma direta, né? Nos filmes, somente em filmes dublados na Netflix. Eu achei diferente nesse ponto. É uma dublagem bacana, né? Como o próprio Fink falou aí, tem as sacadinhas que eles colocam aí para dar um pouco mais de comédia nas falas. E sobre a tradução desse nome, eu não vi muito sentido, não. O nome ficou Ordem Espacial, né? Que era o plano do vilão, né? Queria que... A nova ordem espacial. Isso. Ele queria que as pessoas selecionadas fossem para Marte e deixasse o lixo com o resto das outras pessoas para morrer, né? Sem nenhum recurso. E aí achei estranho esse nome, né? Porque no fim das contas nem aconteceu isso. Então, o nome do filme acabou sendo um plano falho, né? Um plano que não se concretizou. Aí buscando o nome em inglês a gente vai ver que é outra coisa, né? Que é Space Sweepers, que tem mais sentido, né? Que é a função que eles têm ali naquele universo. Aí a dublagem eu senti que ali no espaço tinha alguns estereótipos, né? Apesar de não existirem países, mas a gente consegue ver os grupos lá. Inclusive aquele grupo das raposas, né? Além de falar espanhol, eles ainda usam aqueles coletes vermelhos que me lembrou muito La Casa de Papel, né? Então, acho que o estereótipo ficou muito forte mesmo. Assim, em relação ao nome, pra mim é quase, na verdade, um spoiler, porque pra mim tem relação justamente com o final e não com o plano do vilão. Porque pra mim a nova ordem espacial se refere a eles terem derrubado a ordem espacial atual, que era a do vilão, e ter implantado uma nova ordem espacial no final do filme. Quando tudo se acaba lá, eles acabam liberando todos os planos da empresa e acabam revelando que tudo aquilo ia dar muita merda, eles iam fazer muita merda, destruir a Terra, ia fazer várias besteiras lá. Mas eles vão pra Terra, eles não vão pro espaço. Então seria a nova ordem terráquea? Mas eles estão todo mundo no espaço. Eles estão agora vão acabar explorando cada vez mais o espaço. Eles estão sempre explorando o espaço ali. Então, nova ordem espacial. Ninguém sabe o que dá na cabeça desse pessoal que traduz os nomes de filmes, né? Tem uns que tem até sentido, né? Às vezes tem umas traduções de nomes que ficam melhores do que o nome original. Mas nesse caso aí ficou meio estranho. A gente vai ter que perguntar lá para quem traduziu, para quem trouxe esse nome aí, por quê, né? Porque sim. O nome original em inglês faria mais sentido. Agora, sobre o questionamento do Thomas, eu acho que é muito bacana nessa questão da tradução, já que a própria lógica do filme ali, a lógica interna dele, é de que no espaço não tem países, né? Tá meio que todo mundo trabalha, tá misturado ali, tem gente de vários países, de vários lugares, então cada um fala um idioma e eles têm aqueles comunicadores, aqueles fones de ouvido que fazem a tradução instantânea, né? Então a gente já vê hoje na atualidade alguns tipos de óculos, de comunicadores, de coisa que
querem trazer essas funções, né, de já fazer a tradução de várias línguas, né, ali instantânea, para que você não precise ser um poliglota e andar pelo mundo, né? Você vai ter só um óculos ali que tem um fone de ouvido ou alguma coisa do tipo, ou usando o celular mesmo, né? Muita gente usa o celular e o Google Translation, né, o Google Tradutor. Mas ali eles usam esse tipo de equipamento, então é muito fácil, né, conversar em várias línguas. Então é bacana que isso passou no filme. Às vezes eu vejo assim vários filmes, né? A pessoa chega em outro planeta e todo mundo fala inglês. Então é uma coisa muito louca, né? Fala inglês em todos os cantos, em outras galáxias e o caramba, né? Tem filme que ele não se toca muito para essa questão da linguagem. Então eu achei um ponto bacana do filme isso daí, de ter várias línguas ali. Assim, é chato para quem, digamos, para criança, né, que vai assistir ali, que vai ter a legenda e tal. Não vai ser a mesma coisa de assistir todo dublado, né? Mas enfim, eu acho que foi uma coisa boa mostrar assim a diferença das linguagens, né? Você falou disso, eu fiquei pensando no MCU. Agora, vocês não sentiram assim que esse filme ele critica um pouco o capitalismo e os problemas que ele traz? Porque uma única empresa consegue explorar o espaço, enquanto que os protagonistas, eles dividem tudo, né? E eles acabam limpando a sujeira da empresa. Então, parece que tem uma crítica aí que acho que só aprofundando mais pra gente entender. Dá pra realmente tirar algumas críticas disso daí. Tem todo aquele elemento deles, dos protagonistas lá serem limpadores espaciais, terem uma vida sofrida. Tem a crítica justamente do Tairo tá buscando a filha dele lá e precisa de dinheiro pra poder salvar ela. E, pô, tantas pessoas ali que eles podem salvar, mas eles não fazem porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Então, ali mostra que o dinheiro é mais importante que as vidas. Então, tem vários momentos assim que vai mostrando esses elementos de o monopólio de uma grande empresa e como isso acaba com tudo ali e tudo gira em cima do dinheiro e as pessoas acabam sofrendo cada vez mais por causa disso. Interessante é que a gente vê também aquela parte onde o trabalho deles, né, quando é convertido lá, eles acabam destruindo uma antena, eles têm que pagar o conserto da antena e acaba sendo todo praticamente o dinheiro que eles iriam ganhar, né, e aparece ali todos os gastos que a nave tem. Então praticamente eles trabalham para viver. Eles trabalham para trabalhar. Justamente é uma crítica bem grande ao sistema, né? E eu acho que serve para a gente pensar como é o nosso modo de vida agora e como ele pode se tornar. Então, já existem outros filmes, né, que fazem essa crítica do futuro, assim, e a Terra se torna inabitável ou cheia de lixo. E se você fizer uma comparação, quem são as pessoas, né, que vivem para catar lixo hoje na realidade, né? Então, você fazendo essa comparação, você vê que no futuro eles teriam aquelas naves e tal, mas eles seriam catadores de lixo, eles fazem aquilo para sobreviver e eles não têm outra coisa, né? E eles já estão assim tão, digamos, ferrados que eles inclusive roubam, né? Furtam de outras pessoas, de outros catadores, né? Então tem toda essas questões aí. Mas eu acho que é uma crítica muito grande quando coloca essa questão de uma empresa dominar tudo, né? Eu acho que a gente enfrenta mesmo uma resistência, uma crítica ao próprio sistema capitalista, né? E no Bate Furado a gente já falou outras vezes, né? Sobre quando a gente tiver mais tecnologias, quando não tiver mais empregos, as máquinas fizerem os trabalhos, né? Como é que as pessoas que não são donas das máquinas, elas vão sobreviver? Será que a gente vai virar catador de lixo para poder sobreviver? Então são críticas, são coisas para a gente pensar. Eu acho que é bem interessante mesmo a gente pensar, porque quando o poder ele fica acumulado na mão de poucos e aí dos grandes ricos, e a gente já tem isso hoje em dia, a gente vê que eles têm um poder, uma possibilidade de decisão muito grande. E aí não tem... vai ser muito o que eles querem, o que eles veem como certo, né? Que pode não ser o que o restante da população vê, né? Então a gente tem que tentar distribuir esse poder. Eu acho que, nesse sentido, o filme serve pra gente refletir, pensar sobre essas questões, né? Eu acho, sim, concordo com o Tio Gamer quando ele faz essa afirmação ou pergunta, não sei, mas eu acho, sim, que é uma crítica ao sistema capitalista, mas também ao que a gente está fazendo com o planeta, né? E da gente pensar nessas relações sociais, né? Como é que vai ser esse futuro, como é que a gente vai viver, como é que a gente quer tratar as pessoas. Então é importante mesmo. Outro ponto interessante que a gente vê também no próprio filme é que a Terra, além de ficar extremamente largada, né, ela não é mais fértil, né?
Então eles têm que já tratar essa alimentação em outro local, né? Que seria ali naquela nave espacial, onde eles fazem a produção, a colheita e tudo, a distribuição. E o projeto era justamente levar aquilo para Marte. Marte seria mais, como posso dizer, verde do que o próprio planeta Terra, né? É interessante essa contra-análise ali que é colocada justamente pela justamente essa parte do lixo ali, né? A questão da atmosfera e tudo mais ali que vai fazer com que os efeitos que nós sabemos que podem acontecer com o desgaste do planeta podem acarretar, né? E tanto é que aqueles que não têm nenhum tipo de condição nem para o espaço eles conseguem ir, eles ficam presos na Terra, né? Eu entendi assim que o Sullivan ele tem um controle tão forte das mídias e da cabeça das pessoas que ninguém olha mais para a Terra, né? Realmente todo mundo acredita que não tem mais jeito, apesar de no momento lá a gente vê uma plantinha nascendo, né? Só que aí o carro passa por cima dela. Mas aí o planeta é tão grande, né? Quantas outras plantinhas não estão nascendo? Mas a gente não dá atenção, né? Porque a mídia tá dizendo que a Terra não tem mais jeito, tem que ir para o espaço, tem que ir para Marte. Então ficou essa reflexão aí também. Essa questão da mídia ela é tão forte que realmente, tipo, eles veem que eles estão terraplanando lá Marte, por que eles não podem fazer a mesma coisa na Terra? E, tipo, parece que as pessoas não se perguntam isso, né? Parece que elas estão tão meio que hipnotizadas ali com o que a empresa diz, com o que as pessoas dizem para elas, que elas acreditam que aquela é a única solução viável. Assim, voltando um pouco que a gente estava falando no começo, né? O Tio Gamer falou sobre o roteiro. Eu achei, assim, que o roteiro foi um pouco fraco, né? A dinâmica. Inclusive, isso prejudicou as explicações do filme. E tem alguns erros bobos, né? Eu acho que esse filme, ele tenta justamente se espelhar em grandes produções, se espelhar no Guardiões da Galáxia, se espelhar em Star Wars. Pega muitas coisas, né? Que deixa a gente com aquele sentimento de que, poxa, olha que coisa bacana, tem a ver com tal filme, tem a ver com tal obra, e assim, ele acabou apelando para um roteiro mais fraco, né, para algumas ideias mais fracas. Então, logo no começo a gente vê ali as naves em super velocidade, eles conseguindo fazer manobras super, tipo assim, além das capacidades humanas, ou o robô conseguindo acertar a nave em super velocidade, e tem várias coisas assim da física que eu achei que foram problemáticas, né, que poderia ter sido melhor. E a gente vê, assim, alguns filmes, né, que eles... na verdade, se a gente fosse seguir toda a lógica da física mesmo, né, nenhuma série ou filme eles conseguiriam fazer isso sem perder um pouco do interesse ou da qualidade ou de alguma coisa ali, porque às vezes você quer prender o telespectador e você tem que colocar determinadas coisas que são mais legais, e se você ficar muito atrelado ao que é real mesmo, às vezes não vai ficar tão legal, né? É igual no filme de Star Wars, né, que os Stormtroopers não acertam um tiro, né? Mas é claro, né? Se eles acertassem o tiro e matassem os personagens principais, ia ser uma bosta, né? Não ia prestar. Mas então tem que utilizar dessas coisas, dessas ferramentas, né? Naqueles filmes de ação também, sempre o mocinho dificilmente vai levar um tiro só no final, mas vários tiroteios e não leva nenhum tiro, né? Então tem essas coisas. Mas assim, eu acho que talvez o filme tenha apelado demais para ser interessante, para ser legal, o que ele conseguiu, afinal, mas deixou de mão algumas coisas para deixar o roteiro mais complexo, né? Eu achei que a história foi simples, não foi tão complexa. Achei que as explicações não foram tão boas. No final, aquele acontecimento da morte deles, depois eles são salvos pela menina, também achei que foi meio que... Foi bacana, né? Pra gente ficar naquela esperança, depois voltaram, não sei o que, né? E tal. Isso é legal, mas foi meio assim, apelativo, né? Então a menina tinha aquele poder todo e de repente ela usa ali no final. Até foi bacana na hora, mas assim, um pouco apelativo. Então achei que em alguns momentos usou algumas soluções fáceis. E eu não gostei na hora que o pai da Connie morre, porque eu achei que não tava no clima do filme aquele ali. Ali pra mim foi anticlimático, foi uma cena muito forte, eu achei, né? Não sei se na sessão da tarde eles vão cortar essa parte aí, mas eu achei muito anticlimática essa parte. E eu achei assim, pouca gente tava morrendo, não tava acontecendo tanta coisa assim, só alguns personagens que a gente nem conhecia que morria, ou que não tinha nada a ver, né? Então nessa parte eu não gostei tanto, achei que foi meio fora do clima do que tava o filme ali, mas não que eu não esteja acostumado, né, com personagens morrerem assim, só achei que não tava dentro do clima na hora ali daquelas sequências ali. Mas o resto eu achei um filme até razoável. Apesar do roteiro fraco, eu acho que é um filme mais pra divertir mesmo, então eu gostei. Nós temos ali também a questão do vilão, né? Um vilão que no primeiro momento, né, faz aquela capa ali como se fosse o Salvador, e depois começa já
a mostrar os planos, mostrar as tramas, mostrar o que tem por trás de toda aquela propaganda que a gente vê ali aquela propaganda que a gente vê nas TVs, né, deles lá no mundo deles, lá no universo deles. A gente começa a ver o outro lado deles, né? Tanto é que tem um momento lá que eu achei bem interessante, que ele pega um dos subordinados dele, né? Pede para ele matar o outro lá, se ele quisesse ficar lá no espaço, senão ele voltaria para a Terra, né? Então ele usou ali do seu poder ali para fazer a vontade dele naquele momento. Se eu não me engano, não é bem subordinado dele, não. Mas, e acaba que quando um mata o outro, ele fala que você acha que eu levaria alguém digno que nem você que mata os outros assim? Então, Achei chato aquele cara lá, nem me importei dele morrer, não. Porque ele fala assim, você tá usando os recursos da Terra. Aí o Sullivan fala uma coisa lá, os humanos são assim, não sei o que e tal. Aí ele repete de novo, você está usando os recursos da Terra. Isso é do cara chato, tá repetindo as coisas. Chato pode morrer, tio Gay. é crime, é crime. Fica se repetindo, aí para de falar logo e vai pra próxima cena. Eu já ia repetir um negócio aqui, vou melhor esquecer. O tio Gamer vai chacinar os gagos. Não fez falta, não. Então, eu tava pensando aqui sobre essa questão do final, né? E eu acho que eu não gostei tanto porque talvez tenha sido um plot twist em cima do plot twist, né? Só que foi assim meio que o primeiro plot twist, que é, digamos, que eles parece que vai dar tudo errado, né? E na verdade eles armaram um plano sem o telespectador saber, sem a gente saber, a gente só vai saber depois. E eles deixaram a menina em outro lugar e saíram com o vilão, né? Então isso aí foi uma parte bacana. E pra quem já assistiu, né? Aí eu não sei se pode dar esse spoiler, mas pra quem já assistiu outras coisas como Rogue One, a gente fica esperando ali que vai ter um desfecho diferente. E O único desfecho que deu foi as lágrimas. pois é, né? E aí a gente fica triste, né, por eles terem morrido ali, mas a gente fica assim, pô, foi uma causa maior, né? Eles se doaram ali e tal. E aí quando ela salva eles com o poder dela ali, a gente fica meio assim, tá, foi bacana, a gente queria que ele sobrevivesse mesmo, mas foi meio assim que, poxa, isso né? Então é claro que no final desse filme eu fiquei pensando, não, mas isso aí não é um filme pra ser só um, acho que vai ter outro, com certeza vai acontecer alguma coisa ali para eles sobreviverem, né? Eu gostei do final, queria que eles sobrevivessem mesmo, né? Como é que é o senso comum, né? A gente quer que os mocinhos sempre sobrevivam, né? Os mocinhos ali. Mas eu acho que quebrou um pouco do clima também nesse momento mas eu gostei porque assim a gente vai ter o 2, né? Senão a gente ia ter que fazer algum tipo de chamar o Goku, não sei. Reunir as esferas do dragão. Reunir as esferas do dragão e poder ressuscitar o pessoal. Eu achei interessante também, assim, eu vi muito a questão dessa... O filme tava fluindo muito bem ali, quando chega ali nessa parte finalizando ali, ele começa a correr muito, né? Eu achei estranho também, porque fica muita coisa junta e vai isso, vai aquilo, outro, e vem e volta. Acontece esse tanto de coisa, eles vão lá na frente, parece que todo mundo morreu, depois volta. Então, enfim, eu achei muito corrido, porque o filme ele tem não sei, eu acho que começa num ritmo, aí chega na metade já tá em outro, e no final ele tá num ritmo extremamente acelerado. E isso me incomoda, principalmente em filme, né? Creio que se eles quisessem ter mais tempo, era mais fácil ter feito uma série. Assim, é um pouco interessante porque quando a gente começa o filme ali, e a gente vai acompanhando o filme, e boa parte do filme a gente não tem muito falando sobre a história dos personagens, e eu já tinha até meio desistido, pensando que eles não iam falar ali o que aconteceu com os personagens, talvez no máximo o Taiho, muito pouco. E aí eles acabam, em alguns momentos, apresentando um pouco da história de fundo de cada um ali. E alguns deles, tipo a Capitão Tang, está até mesmo ligado com a história principal, que é com o vilão. E o Taiho, logo no começo a gente vê ele bem... uma pessoa meio escrota ali, meio... do terror. Meio que faz tudo pelo dinheiro. Depois a gente vai acabar compreendendo que foi uma pessoa que meio que desistiu de tudo para ficar com a filha. E que acabou sofrendo algumas consequências graves ali. E com a perda da filha naquele acidente, ele acaba fazendo de tudo para tentar resgatá-lo. Essa é a parte meio mais drama, assim, eu acho, do filme. É uma parte que no final, quando chega lá e eles não conseguem resgatar ela, e ele só vai mandar uma mensagem para ela, algumas pessoas podem até chorar. Acho que o Ryzen chorou. Eu vi as lágrimas do Ryzen, assim, ó. Nessa hora, desde o começo eu tava pensando que ele ia conseguir ressuscitar ela, né? Que tinha alguma máquina, alguma coisa ali que faria isso, né? E na verdade era só pra falar com ela, né? Ter a última oportunidade. Eu acho que é interessante, né? Porque ele se sentia muito culpado. E a trajetória dele é muito bacana, né? Porque ele era tipo um Stormtrooper de elite, né? Matava a galera em geral.
E numa dessas coisas ele percebe que ele tá fazendo coisa errada, né? E ele fica com a menina e depois ele muda totalmente e ela muda ele, né? Então, e depois que ele perde tudo, ele acaba indo pra rua, tem que sobreviver ali. E eu acho que isso mostra um pouco assim do que são as adversidades, né? Às vezes a gente tá em situações tão difíceis que a gente acaba fazendo coisas que não eram aquelas que a gente queria realmente. E depois ele ficou meio amargurado, né? Queria fazer de tudo e uma corrida contra o tempo, né? Ele tinha que fazer de tudo para poder conseguir o dinheiro para tentar falar com a filha dele pela última vez, né? Então a gente acaba compreendendo, né? Ai, não é assim não. Eles não era só falar pela última vez lá. O objetivo deles lá era resgatar, pelo que parece. Ou pelo menos pegar o corpo. Só Na verdade ele como- só pode ser como- feito se pagar, né? Só pode Só se pegar pagar. o corpo. Isso. Sim, mas aí eles aparentemente lá, eles, em alguns momentos fica parecendo que a pessoa pode até estar viva ali. Só que o que aconteceu foi que no final ela saiu de órbita, que era a órbita do acidente, e se perdeu no espaço. Por isso que eles usam a Ronin para mandar uma mensagem, porque ela se perdeu no espaço já. Não faz sentido, cara, porque tudo é atraído pra Terra. Como é que ela foi expulsa da órbita? É porque, no caso ali, Porque eles tava na órbita da Terra. estavam orbitando, né? Então, quando tá em órbita, no espaço vazio, se tu for mais pra longe, não vai ter nada te puxando, né? Então, como eles estão, como se fosse na margem externa da órbita, né? Que estão justamente orbitando pro lado da Terra, se eles se afastar um pouco, eles acabam indo pro vácuo. E aí vai indo até algum planeta ou alguma coisa sugá-los aí pela gravidade e ele ir pra algum lugar. A história é triste. O vilão eu não gostei. O vilão, eu esperava mais dele, porque em vários momentos parecia que ele ia virar o Hulk. Ou parecia que ele ia virar um demônio. Ele vai virar alguma coisa, né? Surgia aquelas vezes, e eu esperava que acontecesse alguma coisa e ele ficasse tipo um monstrão. Mas não aconteceu. Isso foi um pouco decepcionante. O vilão foi decepcionante mesmo. Tipo, Eu não entendi pra que ele usava aquele negócio lá, que justamente aparecia ele lá com aquelas negócios, aquelas veonas lá. Eu pensei que ele teria um poder similar com a da menina lá, como é que é? Bonnie, não, é pra viver, mano. Era pra viver. Tu viu a idade dele? Ele era velho Sim. pra caralho. Ele usava aquilo lá pra se manter vivo. Drogas, mano, muitas drogas. Pra se manter jovem, na verdade. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente. Não podemos esquecer também daquela mulher que foi uma vilã melhor do que o vilão, que era justamente a que trabalhava pro vilão, e que o Lá, Tiger, né? Do... chefe de segurança, por assim dizer. Aquela lá foi fodona. Vida louca, se garante mesmo, se garante, não se garante não? Garante. E um dos personagens que eu mais gostei foi o Tiger, né? Porque ele parece ser meio desleixado, meio coisa, e desde o começo ele sempre protegeu a Connie, virou um paizão pra ela. Então é um dos personagens ali que no começo eu não tava esperando muito dele, depois ele era um dos mais carismáticos, né? Inclusive quem era o principal era o Taeho, mas em vários momentos eu fiquei chateado com ele pelas atitudes dele, né? Ele demorou muito pra ficar mais próximo da Connie e até ganhou o apelido de Tio Terror, então eu esperava mais dele e acabei que recebi mais do Tiger, né? Gostei mais da participação do Tiger, achei ele mais bacana, ele foi mais fiel aos princípios dele e mesmo a gente sabendo da história dele, ele tem o carisma dele foi maior. Verdade. As camadas ali que a gente vai vendo dele ali, que a gente vai entendendo como é que ele é daquele jeito. Outra coisa aí que eu achei, outro personagem que eu achei interessante ali do robô, é justamente porque a gente vai vendo ao longo do filme que ele tá tentando se tornar mais humano, né? Tá tentando conseguir aquela pele falsa ali, e isso meio que acho que abre uma grande discussão pra gente de até onde os robôs vão, né? Se os robôs são vão se tornar meio que humanos ou não, e onde vão esses limites, onde vai essa similaridade. E era um robô que aparentemente parecia ser masculino, mas ele se reconhecia como feminino também. E aí acho que já entra várias temáticas ali, inclusive de LGBTQ+, que eu achei interessante para se colocar no filme. Na verdade, a inteligência em si, a inteligência artificial ali dele, já era um grande ponto, né? Diferente dos outros, ele já tinha uma personalidade, né? Ele já tinha uma forma de ver as coisas diferente, né? E isso também é interessante porque mostra também que no futuro aí vai ser igual
meio que cyberpunk ali, né? Onde você vai conseguir escolher um braço, uma perna, colocar o jeito que você quer, a pele e tudo mais, né? Então, mostra aí essa parte que eu acho que ficou muito vaga ali na parte do filme, né? Senão só foi tido esse gancho aí devido a esse robô, né? A gente não vê muito isso no quadro ali dos figurinos e tudo mais ali, né? Só fora os robôs que são os robôs de combate, ele é o único robô que eu vi assim aparecendo, tendo algum outro tipo de destaque. Pois é, eles só apareceram robôs, não apareceram ciborgues. Porque no Cyberpunk eles misturam bastante com a questão de ciborgue. É humano com tecnologias implantadas dentro deles. Isso, não apareceu ciborgues. Então é isso, caros baitinhos. Eu peço que vocês façam as considerações finais e deem uma nota para esse filme. Eu vou fazer às vezes aqui já. A minha nota para esse filme é 7.5. Eu acho que é um filme legal, um filme divertido, um filme da sessão da tarde que serve ao propósito de divertir. Eu acho que a trama poderia ter sido melhor, o enredo, a história. O que salva muito são os efeitos especiais e os personagens, né? Porque são muito carismáticos, têm histórias legais. Mas faltou muito ainda para esse filme ser aquele filmão que a gente vai recomendar para todo mundo, né? Se alguém pedir uma recomendação de filme divertido, eu posso falar Nova Ordem Espacial, mas ainda ficou faltando algumas coisas, né? Não chegou no nível aí do Guardiões da Galáxia. Mas no geral eu gostei do filme e recomendo. Não é aquele filme que é a minha primeira recomendação, mas com certeza eu acho que vale a pena sim assistir, principalmente para quem quer se divertir, passar um tempo assistindo um filme legal, que tem alguma parte de comédia, tem ação, tem essa questão da ficção científica. Então, essas são as minhas conclusões e fica a minha recomendação e minha nota de 7.5. Minha nota é 7, devido ser um filme que eu achei assim, como eu falei, né? A parte dele ali, final, me decepcionou um pouco ali, porque foi muito corrido. Eu queria que tivesse mais coisas, por isso, como o Tio Gamer falou, é um voto de protesto. Queria que fosse pelo menos uma série ou algo do tipo, né? Tô ansioso aí pra ver se vai ter um 2 aí, pra aí eu aumento minha nota. Mas é um filme que eu recomendo, um filme de você assistir, uma comédia, Falando nisso, a gente nem falou um pouco sobre qual é o tema dele, né? Se é comédia, se é científico, né? É uma mistura de tudo. Os caras pegaram um liquidificador, botaram um monte de coisa e ficou legal. Geralmente eu não encaixo filmes assim muito em um só gênero, porque pra mim geralmente são uma mistura de gêneros ali. Mas pra mim ele seria mais uma comédia, sci-fi e drama. Minha nota é um 7 também. É um filme que eu recomendo, eu acho legal, mas não é um dos melhores. E eu também não acho que chegue assim ao nível do Guardiões da Galáxia ainda. Embora até o Guardiões da Galáxia não é esse filme tão espetacular assim, é um filme divertido também, mas, por exemplo, o Liga da Justiça pra mim é um filme bem melhor. É um filme que eu me diverti bastante, eu achei bem legal e também espero sequências. Ainda mais com aquele final que deixou assim, parecendo que podemos sim ter sequências. Não entendi porque eles situaram a gente no ano de 2090, porque os temas são todos atuais. Exploração do meio ambiente, lixo espacial, controle das mídias, críticas sociais também, ambientais. Essa questão do lixo espacial, inclusive, a gente até tava vendo uma notícia sobre isso. Não sei se a gente chegou a trazer bate furado, né? Realmente é atual, né? A gente já tem essa preocupação com lixo espacial. E aí criou um problema, porque a motivação do vilão era baseada nas grandes guerras, né? Então ele precisou ter 150 anos para poder abranger desde a Guerra Mundial até 2090. Aí ficou confuso. O final me incomodou, me senti enganado. Fiquei igual o Pica-Pau batendo na mão assim. Fui enganado. Porque é como o mágico, né? O mágico ele escolhe meu dinheirinho. Mágico, ele pega uma carta ou então algum objeto, ele faz tu pensar que tá num lugar, mas tá em outro. Tá no bolso dele, tá dentro de uma maçã, tá em outro lugar. E pior ainda, o filme, depois de te mostrar que não tá onde tu pensava, né? Depois de mostrar que a Kuni não tava lá na nave, ainda mostra todo o truque da mágica, né? Fulano passou pra não sei quem, que levou não sei pra onde e ela ficou longe da bomba. E, sabe quando a gente fica com raiva do mágico, que a gente não entende como que ele fez? Aí, além da raiva, ainda explicaram a mágica ainda. Aí não gostei, não. Pegadinha no balão do... Nota 6. Então é isso, caro ouvinte, cara ouvinte. Este foi o nosso episódio aí falando sobre este filme de 2021 da Netflix, A Nova Ordem Espacial. É um filme que nós gostamos, recomendamos, mas não é um dos melhores filmes que a gente já analisou aqui, né? Então eu até acho que é uma das notas mais baixas até o momento. E
Mas apesar de tudo, vale assistir, né, pra quem quer diversão e que não leve muito a sério o filme, não é pra levar a sério, né, tentar pegar os raciocínios ali, mas pra justamente ter um momento de diversão. Então, aqui calculando aqui, a média ficou em 6,87. Eu acho, inclusive, que é uma das médias mais baixas, né? E quase nota do IMDb. O IMDb é 6.6. E aqui o nosso querido Fink já tá dizendo que a nota do IMDb é 6.6, então a gente ficou próximo aí do IMDb, bacana, porque é uma das referências que a gente utiliza bastante. Então é isso, este foi o nosso episódio 98. Nós estamos aí preparando um episódio especial para o 100zão, né? Então vamos chegar a esse número expressivo, um número muito bacana, o episódio 100, e a gente tá pensando em fazer um episódio especial em que a gente vai falar de um filme que a gente gosta bastante, que é referência para nós, que é Matrix. Então ainda estamos estudando, preparando o roteiro, conversando para ver como é que vai ser esse episódio, mas fiquem aguardando que provavelmente vai ter coisa boa aí no nosso episódio 100. É isso, caros ouvintes, caras ouvintes. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde, e que seus familiares também estejam bem com saúde. Tchau, tchau, Wakanda Forever. Como deve ser. Que a sorte esteja sempre a seu favor. Bye, bye. Você faz a sua sorte. Valeu, falou.